A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, tudo é voz de fé, somente crer. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor
Ouvintes amados, São Paulo disse na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, que não se cansava de escrever as mesmas coisas para a igreja, porque elas eram segurança para aquela igreja. Ele diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Isso está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Muitos dizem: vocês pregam somente uma coisa. Sim, estamos pregando o suficiente. Pior seria se nós estivéssemos falando somente em cura divina, somente em dons espirituais. Mas nós estamos falando de tudo de bom que Deus tem para nós. Vale a pena, então, relembrarmos o que temos vos falado ultimamente. Quando Paulo disse: eu orarei no Espírito, eu cantarei no Espírito, eu viverei no Espírito. Se há algo bom que virá a mim, tem que ser revelado pelo Espírito, confirmado pela palavra e manifestado por meio dos resultados que produz. Ou seja, por meio dos frutos que produz. Então estamos recobrando, estamos relembrando os irmãos. E para um verdadeiro cristão, se há algo bom que deve vir a ele, deve ser revelado pelo Espírito Santo. Ele não aceita, ele não proclama, ele não decide enquanto ele não sabe que aquilo veio pelo Espírito Santo, confirmado pela palavra de Deus e manifestado pelos frutos que produz. Então não é uma boa síntese? Não é uma coisa boa de lembrarmos sempre? Não é uma tecla boa de ser sempre batida? Para aqueles que esperam no arrebatamento? Para aqueles que esperam no Senhor? Ou isto vos cansa? Isto vos enfada? Não. O mesmo Paulo disse: oxalá me suportassem um pouco na minha loucura, porque eu estou zeloso de vós. Estou zeloso de vós. Tem alguém zeloso de vós nesta terra, neste país? Tem alguém com o zelo de Deus por vocês? Tem alguém que expressa o ciúme do Espírito Santo pela Igreja de Cristo? Tem alguém nesta terra que Deus tem levantado para levantar, empunhar a espada do Espírito em favor de vocês, da Igreja do Senhor, da Igreja de Cristo, para que ela não seja enganada? Paulo teve a convicção de dizer que ele sofria tudo, ele enfrentava tudo pela salvação dos eleitos. Os eleitos precisam conhecer a sua salvação. Paulo disse isto. Então, em 2 Coríntios capítulo 11, ele mostrou que era um homem zeloso pela Igreja de Cristo, que não estava dividida por regiões, por barreiras, por preceitos humanos. Se Pedro estava agindo de uma maneira errada, de uma maneira fingida com aquela igreja,
Então Paulo chamava na cara, como o fez. Disse: você não deve fazer isso. Você não deve fazer uma coisa desta. Oxalá me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Vejam o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1, versículo 2 e 3, como se ele fosse o proprietário da igreja. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Leiam 2 Coríntios capítulo 11, e vocês verão que o apóstolo estava zeloso pela igreja, para que ela estivesse naquele mesmo espírito, recebendo exclusivamente aquilo que vinha do Espírito Santo, confirmado com a palavra e confirmado ainda com os resultados, com os frutos. Muito bem, amados, o que nós temos feito para vos chamar a atenção em relação ao entrar no Espírito está exclusivamente baseado nas Escrituras e na mensagem do profeta desta era, o qual é um que Deus levantou com o mesmo zelo de São Paulo pela noiva de Cristo, para prepará-la como a virgem pura, sem ruga, sem mancha, sem mácula alguma. Aos Colossenses capítulo 1, versículo 27, Paulo diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Não é um versículo muito bonito, muito importante e interessante para aqueles que estão no Espírito? O nosso tema está preso nisto. Entre no Espírito se você quer receber as coisas do Espírito, as dádivas inefáveis de Deus. Mas o que vale um versículo desse para quem está na carne, para quem está no mundo natural, de credos e dogmas religiosos? O que vale uma escritura desta? É o mesmo que deveríamos perguntar o que vale Atos 2:38 para um povo que se chama a si mesmo de cristãos? O que tem valido Atos 2:38 e suas referências? O que vale 1 Timóteo capítulo 2 a partir do versículo 9 para as mulheres cristãs? O que vale essas escrituras para elas? O que vale 1 Coríntios capítulo 14 para elas? Versículo 34 em diante. O que vale Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 para o povo chamado cristão? O que vale Apocalipse capítulo 10, versículo 7? O que vale a mensagem deste anjo para os religiosos desta era? A resposta está aqui. O que valia o menino na manjedoura para os sacerdotes naquele dia? O que valia Jesus Cristo para Caifás? O que valia Jesus Cristo para os saduceus, para os fariseus, para os sacerdotes, para os escribas, para os teólogos do seu dia?
Aí está a resposta. O que vale a mensagem de um profeta nesta era para um povo que se chama a si mesmo de cristãos? Mas para a noiva de Jesus Cristo, ela é a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Para os eleitos, ele é um mensageiro de Deus, Malaquias 4, versículos 5 e 6. Elias, restaurando a nossa fé, a fé apostólica. Para os eleitos de Deus, Atos 2:38 é simplesmente a obediência de Mateus 28:19. É o cumprimento da ordem usando o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo no batismo. Para os eleitos de Deus, o que está escrito em relação à cura divina é também simplesmente a palavra de Deus. Por isso, os eleitos de Deus, aqueles que têm entrado no Espírito, não deixam que sua fé seja negociada por mercenários da cura divina. Não se estabelece num evangelho de sublimidade e de sabedoria humana, nem tampouco se confunde, se deixa levar por estas ondas que se levantam, nuvens sem água, conforme Judas diz. Não se deixa enganar por esses enganadores, falsos cristos quer dizer antipalavra, que tomam uma parte das Escrituras para fazer dela um cavalo de batalha, e com ela fazer fama, com ela fazer progresso, com ela construir, amontoar cimento sobre cimento, pedra sobre pedra nessa terra, para o fogo queimar tudo. Os seus esforços, ó híbridos, se transformarão em cinza. O híbrido é muito forte, o híbrido trabalha muito, dá um bom serviço, mas fique sabendo, ele não tem semente de vida, ele não tem semente própria, aos quais Deus quis fazer conhecer. Isso não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem entra no Espírito, é para quem ouve a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. E Paulo está dizendo aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Qual é o mistério que há para os gentios? É Cristo em vós. Qual o mistério que poderia haver naquele dia para Israel, para os judeus? Era Cristo. Mas tem uma coisa, ouvintes, que um mistério só é mistério enquanto não é revelado. Depois de revelado, deixa de ser um mistério. Mas Cristo não foi revelado aos judeus. Por isso até hoje permanece como mistério. Mas aqueles a quem Deus chamou, o fez conhecer. Inclusive, fez conhecer o seu nome. Jesus disse em São João 17, versículo 6, manifestei o teu nome aos homens. E no mesmo capítulo ele diz, eles fiz conhecer o teu nome. Você diz que é um gentil cristão e não conhece o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até hoje? Falta alguma coisa, falta entrar no Espírito, ou caso contrário, você está na era da carroça ainda.
está na era do automóvel, está na era do avião e achando que está fazendo muita coisa. Está satisfeito com isto, laodiceiano? Cristo está fora de tudo isso. Cristo está fora de órbita. Cristo está fora da igreja. A profecia de Billy Graham já se cumpriu. Apocalipse 3, que ele diz que eis que estou à porta e bato. Isso é se referindo à era em que estamos vivendo. Não é propriamente ao indivíduo, mas à era da igreja. Eis que estou à porta e bato. E quando você está batendo numa porta, é porque você está do lado de fora. Você não está do lado de dentro, para quem está do lado de fora abrir para você. Você bate na porta quando você está do lado de fora, para quem está do lado de dentro abrir. Mas abre o seu coração aí dentro de uma organização religiosa para o que Cristo está te falando agora e vê se eles não te põem para fora. Peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo hoje e veja se você não será considerado uma herética. Você pode se vestir como você bem entender, como a moda exigir, como as meretrizes estão ditando para o mundo. Você não será excluída de uma organização religiosa. Mas peça hoje o seu batismo em nome de Jesus Cristo e diga que Deus enviou Elias para você ver. Eles te expulsarão, e isto é expulsar Cristo, é expulsar a palavra. Ele está do lado de fora, e eu prefiro estar do lado de fora de tudo isto, de todo o ouro, de toda a prata, de todo o gesso, de todos os corais, de todos os elencos religiosos. Eu prefiro estar fora de tudo isso. Como Davi estava lá fora chorando sobre a cidade, como Jesus estava lá fora de Jerusalém, expulso. Davi estava foragido de sua própria terra, a noiva, Cristo está foragida do que é dela. A terra nos pertence, a terra pertence a Cristo, a terra pertence à noiva de Cristo, a sua esposa. No entanto, ela tem que estar foragida de tudo que ela possui. Mas é por um pouco de tempo. É por um pouco de tempo apenas. Por isso ela vive exclusivamente por Cristo. Para Cristo. Ela expressa o seu caráter por quem ela vive. O homem comum, que tem entrado no espírito comum do mundo, a mulher comum, que tem entrado no espírito do mundo, ela expressa na rua, onde quer que ela vá, o espírito que ela vive. Assim também é o cristão que tem entrado no espírito de Cristo, vive por Cristo. A vida verdadeira, servi-lo sempre no mundo falar. Fiel a Cristo e a voz do dever, eis o caminho do belo prazer. Jesus bendito, Jesus bendito, aceita aqueles que a ti se rendem nesta hora, entrando nesse espírito da tua palavra. No Espírito Santo, nós te suplicamos pela tua graça, ó Deus divino, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ó Jerusalém formosa, ó tu que matas os que te envia o Pai do céu. Ó Jerusalém, Jerusalém, Santa Sião,
O meu coração chora por ti. Como ao filho a ave dá o abrigo de suas asas, venho hoje dar-te salvação. Oh, Jerusalém formosa, oh, tu que matas os que te envia o Pai do céu. Quando o Salvador morria na cruz cravado, ao rio perdido, o bem descia. Se aceitas hoje o sangue por ti vertido, pronto te encontras para ir ao céu. Oh, Jerusalém, Jerusalém, Santa Sião, o meu coração chora por ti. Como ao filho a ave dá o abrigo de suas asas, venho hoje dar-te salvação. Oh, Jerusalém formosa, oh, tu que matas os que te envia o Pai do céu. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Deus te compreende. Deus te compreende as dores, teu pranto vê correr.
estou contigo, não tens pois que temer. Deus te compreende o anseio, partilha teu pesar, entrega pois teus fardos, que os há de aliviar. Deus sabe quanto és frágil, conhece o tentador, vai ao teu lado sempre na escuridão que for. Deus te compreende o anseio, partilha teu pesar, entrega pois teus fardos, que os há de aliviar. Compreende o anseio, partilha teu pesar, entrega pois teus fardos, que os há de aliviar. Ouvintes amados, quando nós vemos uma pessoa alegre, sorridente, feliz, regozijando-se, é lógico que pensemos que aquela pessoa alcançou alguma bênção, alcançou algum prêmio, conquistou alguma vitória. Isto é lógico, não é? Muito bem. Agora, no caso das escrituras que acabamos de citar, na abertura de mais esta programação que promove fé no Filho de Deus, é diferente. Vocês leiam em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e vão encontrar os apóstolos sendo milagrosamente tirados da prisão, dando testemunho perante o Sinédrio. Vão encontrar o conselho de Gamaliel, isso em Atos, capítulo 5. E depois do conselho de Gamaliel, versículo 40 e 41, nós encontramos o seguinte: e concordaram com ele, quer dizer, com Gamaliel.
E chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus. E os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Nós vamos repetir por quanto isto é que conscientiza o crente na sua posição no corpo de Jesus Cristo. Este evangelho que está oferecendo 1001 coisas para você, prometendo até casamento, prometendo fazer o homem voltar para casa, a mulher voltar, e há evangelho até conseguindo a mulher de outro marido para determinado homem, infelizmente, vice-versa e assim sucessivamente. Este evangelho de abençoar chave de carro, chave de porta de casa, este evangelho de abençoar mesmo até as roupas, embora isso tenha base bíblica, as roupas, uma certa base bíblica. Este evangelho até de ungir as pessoas com óleo. Tudo isto é um trapo de imundícia diante de Deus. Tudo isso é uma mentirada de Satanás para enganar aqueles que não têm revelação da sua posição no corpo de Cristo. Isto é certo. Eu creio perfeitamente até na dedicação de um carro a Deus, da sua casa a Deus. Creio na oração pelas peças de roupa, como Atos 19. Mas não fique pensando você que isto foi deixado por Deus para uma base comercial. Isso não foi deixado para angariar fundos para que o evangelho fosse pregado. Não. Isto é apenas coisas que acompanham aqueles que renunciam-se a si mesmos e se entregam a Cristo obedecendo a sua palavra. Deus não promete boa vida para quem quer que seja aqui na terra. Pelo contrário, mostra que aquele que escolhe a porta estreita, o caminho espinhoso, terá aflições. Aqueles que querem viver piamente sofrerão perseguições. E assim sucessivamente. Notemos, pois, que aquilo que oferece bênçãos de Deus para você, sei antes de tudo te convidar ao arrependimento, lhe corrigir, lhe exortar, lhe ferir, lhe exortar na sua maneira, na sua conduta, na sua maneira de viver. E você não pode viver, vestir-se e portar-se como bem entende. Se você é um filho de Deus, você deve satisfação a Deus. Quem deve satisfação a Deus, deve a sua palavra. As pessoas, quando estão devidamente orientadas nas Escrituras, então devem também contar com as bênçãos, como seja a cura divina, a bênção, a dedicação do lar, do carro e até mesmo de suas roupas. Notemos, amados ouvintes, que os apóstolos, demonstrando
que tinham conhecimento em suas almas, em suas vidas, que não estavam enganados e por isso também não se deram por decepcionados com Deus, com Jesus, quando eles se depararam com as lutas tremendas, ferrenhas, horríveis que vieram sobre eles. Atos capítulo 5, versículo 40 e 41, depois do conselho de Gamaliel, diz: e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Vocês não podem pregar, vocês não têm autorização do conselho, hein? Não falem mais neste nome. Porém, eles se retiraram da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Isto nos faz lembrar perfeitamente, numa hora oportuna, do que São Paulo diz na sua carta aos Filipenses, a nós, a igreja. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Gostarias de anotar esta referência? Ligando com Atos 5, versículo 41, quando diz que eles saíram da presença do conselho regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus? Notem, Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate de Paulo. A igreja deve ter o mesmo combate de Paulo, o mesmo combate dos apóstolos, por causa do nome de Jesus Cristo. A Bíblia não diz nenhuma vez que eles foram presos por causa da Trindade, que foram excluídos do conselho como heréticos por causa da Trindade, mas sim por causa do nome de Jesus Cristo. Isso não se repete perfeitamente? Não há benditos conselhos hoje, excluindo, expulsando, soltando manifestos, declarando heréticos aqueles que batizam no nome do Senhor Jesus Cristo e que têm crido num mensageiro que vem mostrando estas coisas nas Escrituras, tendo o mesmo combate de Paulo. O verdadeiro combate da igreja não é por coisas terrenas, não é por recuperação de jovens pervertidos. Jesus nunca fez isso. Quando Jesus quis recuperar um jovem, ele botou a mão nele e disse: vai, sai dele, demônio, e pronto. Não precisou trancá-lo numa casa. Quando Jesus quis curar os enfermos, ele não dependeu de dinheiro. Ele punha a mão sobre os enfermos sem os enfermos lhe dar dinheiro, sem lhes dar oferta alguma. Quando Jesus tinha que ressuscitar um morto, não dependia de preço mais alto. Quando ele tinha que curar uma paralisia, não dependia de um preço escalado, preço para determinadas curas. Não. O combate dos apóstolos foi o mesmo. O combate de Paulo foi o mesmo. Paulo não sofreu a perda de nenhum minuto de sono sequer por uma construção aqui na terra.
O combate dele foi totalmente diferente. E dos apóstolos também. Agora, ele está se referindo à igreja dizendo, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Vejam o que ele diz na sua carta a Timóteo. Paulo diz que aquele que é espiritual, é profeta, reconhece que aquilo que ele diz é mandamento do Senhor. Foi justamente quando ele disse que a mulher não devia falar na igreja. Eles dizem que não é conversar na igreja. Quer dizer que os homens podem conversar, só as mulheres que não. E 1 Timóteo 2, não permite que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o seu marido, quanto mais sobre o marido dos outros. Contradição com o combate de Paulo. Ele disse na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora vejam, qual foi o combate de Paulo? Qual foi o combate dos apóstolos? Foi combatendo os pequenos grupos? Foi combatendo uns aos outros? Veja se Paulo foi encontrado combatendo a quem quer que seja, se pondo numa posição de herói, de líder, para trancar boca, para abrir boca. Não. O que temos visto no mundo é simplesmente um paradoxo com a vida apostólica. O combate da igreja é um contraste com o combate da igreja primitiva. Ela está dando a vida para combater o que ela mesma gera. Ela combate o divórcio quando ela mesma gera a desavença do lar, permitindo um namoro imundo, vestes imundas, condição moral muito abaixo do nível que uma cristã deve ter. E depois então coa mosquito e engole camelo. Hipócritas, ai de vós hipócritas, ai de vós mercenários da fé alheia. Deus está nesse instante avisando ao povo para sair de vós. O anjo de Apocalipse 18, versículo 4, tem sua mensagem ecoando neste presente momento. Sai dela, povo meu, para não serdes participantes de seus pecados e para que não incorras em suas pragas, para que não sofra os seus danos, suas consequências maléficas. Ela dá tudo para educar, dá tudo para progredir, noite e dia. No entanto, ela mesmo, como árvore da ciência do bem e do mal, mata, destrói a moral, destrói a fé apostólica, anula a fé apostólica, rejeita a fé apostólica, rejeita o batismo apostólico, rejeita o mensageiro de Deus na era. Ela é uma assassina, ela é uma criminosa, ela tem derramado sangue a ponto de formar enxurradas de sangue. Mas esse sangue clama sobre ela. Um dia se ouvirá, dentro em breve, muito em breve, caiu a grande Babilônia. Sim, amados, eles se retiraram da presença do conselho. Saia da presença deste conselho, meu irmão. Ainda que seja açoitado, ainda que seja espancado, ainda que seja desconsiderado, eles nos desconsideram como pastor. Mas eu me conforto com a Bíblia. Vejam o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 9, quando havia um grupo
que desconsiderava o apostolado de Paulo. Ele disse: não, sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me condenam. 1 Coríntios 9. O que me importa se há um manifesto que me desconsidera como pastor? Importa é que eu tenha um rebanho não de porcos misturados na lama, rolando na lama do pecado, mas um rebanho de ovelhas. Não um grupo de cabritas e de cabritos que come tudo o que vê, que vive saltando e pulando pelas coisas do mundo, se regozijando com loterias, com modas, com sensualidades. Isso é natureza de cabrito. Mas a Bíblia diz que eles se regozijaram por serem achados dignos, julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, pregando este evangelho morno. Quem sofrerá afronta pelo nome de Jesus? Vivendo este evangelho inoperante, você terá que dar vazão às suas emoções no mundo, porque na igreja você não pode dar vazão às suas emoções. O mundo, sim, pode mexer com o seu vaso de emoções. As novelas sensuais podem, o futebol pode. A mulher semi-vestida mexe com você todinho, com toda a sua mente e com todas as suas entranhas. Mas a palavra de Deus lhe causa ira, lhe causa nojo, lhe causa repugnância, não é? Aquela mulher imunda te causa prazer. Aqueles gritos histéricos de uma bola na rede, idolatria, Deus olímpico dessa terra, povo idólatra, lhe causa sensação, lhe causa emoção, mas a palavra de Deus lhe causa ira, lhe causa ódio, ou lhe causa prazer, lhe causa gozo. Responde diante de Deus nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus me não deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com brandura tão que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Admirável é a história do Cordeiro do bom Deus, pronto deixou a sua glória para resgatar os seus. Quem nos salvou da perdição, como sofreu, onde ele está, por nós intercedendo. Anjo nenhum jamais
sustentou, mesmo ali na eterna luz, o que Jesus assim mostrou, pela morte aqui na cruz. Quem nos salvou da perdição, como sofreu, onde Ele está, por nós intercedendo. Estás pronto a crer no Salvador, a tua alma lhe entregar, podes também roer o amor, pois Jesus te quer salvar. Quem nos salvou da perdição, como sofreu, onde Ele está, por nós intercedendo. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br.